Bom, muito que eu falei aqui já foi falado, então vou passar um pouco mais rápido, para a gente ter tempo também de conversar um pouco entre a gente. Mas eu vou falar então de algumas situações especiais nas porfirias cutâneas, em relação a pacientes em hemodiálise, as que são secundárias à síndrome mielodisplásica e também no paciente com protoporfiria que evolui com doença hepática. Pensando no paciente dialítico com lesões bolhosas, a gente tem que pensar praticamente em duas coisas: porfiria cutânea tarda e pseudoporfiria. Vocês já ouviram falar hoje. Porfiria cutânea tarda, vocês já sabem isso, os fatores de risco, mas o que acontece geralmente é o seguinte: o paciente dialítico ele tem uma alta incidência de anemia. O que o nefro faz? Eritropoetina 4.000 3 vezes por semana. Ah, não está respondendo direito. Ah, então associa ferro. Então o paciente vai recebendo ferro, chega lá a ferritina de 800, 900, eles continuam dando ferro. É meio uma coisa protocolar deles. E obviamente pacientes que são susceptíveis, se você começa a ter essa sobrecarga de ferro, o paciente pode desenvolver porfiria cutânea tarda. E qual que é o problema do paciente dialítico com porfiria cutânea tarda? Primeiro que a gravidade da doença é maior. A excreção principal da porfirina, da porfiria cutânea tarda é urinária. Então se o paciente, principalmente o paciente anúrico, ele costuma ter lesões bem mais graves. Segundo que a doutora Fátima falou, a impossibilidade de realizar sangria, esse paciente está anêmico, né? E o terceiro é que você não pode usar cloroquina. Por quê? Porque o que a cloroquina faz? Ela faz uma ligação com as porfirinas, retira do fígado, aumenta a circulação plasmática e depois, numa pessoa normal, existe uma excreção renal disso aqui, o que eles chamam de porfirinúria, certo? Se o paciente está anúrico, você vai dar cloroquina, isso vai circular mais, isso vai piorar o quadro cutâneo e o paciente não vai ter resposta. Quais seriam então as terapias que a gente tem? A gente pode tentar fazer as sangrias, como ela falou, dar um suporte maior de eritropoetina e depois seguir com as sangrias. Pode usar os quelantes de ferro. E tem um tipo de diálise, uma modalidade de diálise chamada diálise de hiperfluxo. Eu pessoalmente tenho zero experiência com isso. Mas que aparentemente isso consegue também retirar as porfirinas. Em relação a essa estratégia de fazer o suporte com a eritropoetina, foi descrito primeira vez pelo Dr. Anderson mesmo. Isso aqui foi publicado no New England. E o que eles fizeram, na verdade, é justamente isso: é você aumentar a dose da eritropoetina, fazendo com que esse paciente evolua com um nível de hemoglobina um pouco mais eficaz. E depois eles começaram a fazer microsangrias. Isso aqui vai mostrando, então, a queda, depois das sangrias, dos níveis de porfirina. Outra possibilidade, eu nunca fiz, não sei se alguém aqui já fez, é usar quelante de ferro. Quelante de ferro, como foi lembrado ontem, para o paciente dialítico tem uma série de problemas. Então você não pode usar o quelante oral. O desferal, que é o quelante endovenoso, não é fácil de usar, é muito complicado. Hoje no Brasil está cada vez mais complicado, porque isso aqui é feito por uma bomba subcutânea de infusão teoricamente contínua, pelo menos noturna. A gente não tem nem mais a bomba disponível no Brasil. Então o que a gente tem, a gente consegue pela Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassêmicos. Enfim, é uma situação meio caótica, mas é uma possibilidade. Esse é um relato clínico de Portugal, de uma senhora que tinha as lesões, foi feito o tratamento quelante e ela melhorou das lesões. Pseudoporfiria já foi falado também, é só lembrar que o paciente que tem um quadro muito sugestivo de ser uma porfiria cutânea tarda, mas as porfirinas estão normais. A gente não sabe qual que é a fisiopatologia disso, acreditam que seja a composição do banho de diálise, mas o que é interessante é que ele responde a substâncias que são antioxidantes, então N-acetilcisteína ou glutamina. O que é interessante, eu já tive um caso assim, é uma senhora que fazia diálise no interior de São Paulo, e ela tinha ainda uma diurese residual e tinha lesões bem extensas da porfiria cutânea tarda. Eu tentei convencer, a mesma história, tentei convencer o nefro a aumentar, a fazer sangria, sem chance. Como ela ainda tinha uma diurese residual, eu criei coragem de cloroquina. Ela melhorou, tá sem nenhuma lesão, mas ela podia ter piorado. Eu expliquei para ela que era um risco escorrer, mas ela não estava tendo resposta nenhuma e não conseguia fazer sangria. Bom, as porfirias secundárias SMD são pouquíssimos casos relatados na literatura. A dica é o que eles chamam de late onset porfiria.
paciente começou com porfiria numa idade muito avançada, você excluindo porfiria cutânea tarda, provavelmente é uma porfiria relacionada à síndrome mielodisplásica. Então a gente tem casos de protoporfiria eritropoética, que na verdade é até o mais comum. A gente tem alguns casos de congênita eritropoética, que no caso não seria congênita, mas seria adquirida. E quando você tem um quadro bioquímico que lembra porfiria cutânea tarda, é muito importante excluir sobrecarga de ferro transfusional. O paciente que tem SMD, geralmente ele é politransfundido, e isso pode ser só mesmo relacionado à sobrecarga de ferro. Bom, ontem a gente começou a falar um pouco sobre transplante para as porfirias cutâneas, e a gente tem duas porfirias cutâneas que a gente pode fazer transplante, a protoporfiria eritropoética e a congênita eritropoética. Não é todo mundo aqui que é hematologista, só para vocês entenderem. O transplante halogênico é uma opção terapêutica sempre ruim. A gente está falando de um procedimento que tem 30% de mortalidade nos primeiros 2 anos. O transplante halogênico está indicado quando a outra opção é sempre muito pior. Tá? Então é leucemia aguda, doenças, síndrome mielodisplásica que vai evoluir para uma leucemia aguda, leucemia linfóide, enfim, você reserva geralmente para pacientes muito graves. A gente sempre brinca que você está trocando uma doença por outra. A taxa de comorbidades graves, por exemplo, doença no enxerto contra hospedeiro grave, é em torno de 30%, então isso também é um complicador. E geralmente é o que eu falei para vocês, é quando não tem mais o que fazer. Fica muito fácil a gente indicar para a congênita eritropoética. Tá? Por quê? Porque isso, como eu mostrei ontem nas fotos, é uma doença extremamente limitante, extremamente mutilante. Então o paciente tem uma qualidade de vida muito ruim. Se eu hoje ver uma criança com 2 anos de idade com uma congênita eritropoética, eu não vou pensar nem um minuto em indicar o transplante de medula para ela. Para a protoporfiria eritropoética é um pouco mais complicado, mas tem algumas situações que ficam mais claras. Bom, a fisiopatologia, como já foi mostrado para vocês ontem, é um excesso de porfirina, levando a todo esse quadro cutâneo. O que a gente quer fazer, na verdade, é justamente atuar aqui, onde está sendo produzido esse excesso de porfirinas. Então, na verdade, é trocar essa medula óssea para que você tenha uma medula óssea livre desse defeito genético. O primeiro transplante de medula feito em porfirias cutâneas foi para congênita eritropoética, era uma criança de 2 anos de idade, se não me engano, tinha uma irmã HLA compatível, foi feito o transplante, ela entrou em remissão clínica, mas morreu 11 meses depois de complicação infecciosa. Em 1996 foi feito o primeiro caso com sangue de cordão e placenta, e desde então a gente tem descrito vários casos clínicos na literatura mostrando que realmente é eficaz. Em 2012 foi publicado a maior experiência de transplante sem congênita eritropoética. É um guideline baseado em 29 casos, ou seja, mesmo a maior experiência ainda é um número muito pequeno de pacientes. E o que chama a atenção aqui, acho que talvez o mais interessante aqui, o diagnóstico, como eu falei para vocês, não é muito difícil. Então a grande maioria dos pacientes tem diagnóstico em meses, 8 meses, 9 meses, dias. Um ou outro paciente com talvez alguma forma mais branda chegou aqui 3, 5 anos. Mas o diagnóstico é uma coisa bem papum. Você bateu o olho, tem aquela história, você vê a lesão, é muito difícil você não pensar nisso aí. Mas o transplante demora um pouquinho mais. Tá? Então, achar doador, a família aceitar, enfim, tem uma série de coisas que vão estar envolvidas nisso aqui. Desses pacientes aqui, você vê que a grande maioria dos pacientes estão vivos e bem, mas você tem pacientes que morreram, ou seja, de sepse, 3 pacientes morreram, né? 3 pacientes morreram. Então, enfim, é uma coisa meio ou vai ou racha, tá? Muito importante é que a resolução metabólica desse paciente pode melhorar, a resolução bioquímica dele. Então, o paciente transplanta, ele pode continuar excretando porfirina durante muito tempo. Aquela paciente que eu até mostrei aqui, o primeiro que a gente fez aqui no Brasil, essa paciente ela teve uma resposta clínica impressionante. Eu nunca vi nada igual. Assim, ela tinha urina completamente vermelha, ela pegou a medula, 2, 3 dias depois começou a clarear, a urina ficou clara. Ela não conseguia acender a luz do quarto. Com 3 meses, com 3, 4 dias depois ela já conseguia andar pelo quarto, já acendia a luz, já chegava na janela.
Mas quando eu peguei a urina dela e mandei de novo para ser tratado, ela continuava ainda com excreção bem aumentada de uro e copro. Não sei se vocês lembram, era muito aumentada. Na urina era em torno de 16 mil total. Depois ainda continuou em torno de 5 mil. Eu fiquei desesperado, né? Eu falei, poxa, só falta ter outra porfiria. Transplantar a medula não vai ter adiantado nada. Aí eu conversei com o Anderson, ele me tranquilizou. Muito triste desse caso é que essa paciente acabou falecendo também de uma complicação infecciosa. Ela era uma família muito simples, eles não tinham condição de ficar em São Paulo, acabaram voltando para a cidade deles e aí acabou pegando uma pneumonia e vindo a falecer. O que a gente tem de guideline, que isso é importante porque eu sei que tem gente aqui que tem paciente com congênita eritopoética. Eles dividem em 2 grupos, antes dos 10 anos, depois dos 10 anos. Depois dos 10 anos, eles consideram que a lesão cutânea já foi extensa, talvez o ganho de se fazer esse transplante não seja tão evidente. Antes dos 10 anos, não. Antes dos 10 anos, você fez o diagnóstico. Se você tem evidência de lesão cutânea que está realmente limitando o paciente, o transplante já acabou. Depois dos 10 anos, não. Eles seguram um pouco e vão levar muito mais em conta também a parte hematológica. O paciente está evoluindo com necessidade transfusional, esplenomegalia importante, plaquetopenia, aí eles indicam o transplante. Tá? Isso é uma sugestão, obviamente, são 29 casos, né? Não tem ninguém no mundo que é expert nisso aqui. Tá? A gente levou esse primeiro caso para o congresso e foi bem interessante. Assim, você vê que mesmo as pessoas que estão fazendo, então o pessoal da França, que é o que mais faz, eles ficam bem curiosos de saber o desfecho, porque são poucos casos que a gente tem. Para mostrar um caso que deu certo, esse é um caso que foi publicado na Blood, mostrando então uma criança, isso foi feito em Utah, com o Bishop lá, né? E a criança teve uma resposta completa, sem nenhum problema. Bom, e para a protoporfiria eritropoética? Como eu falei para vocês, protoporfiria eritropoética é uma doença que tem 2 polos que são bastante claros. Um polo que é o polo cutâneo, que geralmente é uma coisa manejável, e tem um polo que é o polo hepático, que geralmente não é muito manejável. A fotossensibilidade é uma coisa contornável e geralmente a gravidade das lesões de pele não justifica um transplante. Então você chega para o paciente chega para você e fala, nossa, eu não posso sair no sol, meu Deus, quero fazer o transplante de medula. Não. Tá? Você não vai correr o risco de 30% de morrer por causa da lesão de pele. Tá. Já a hepatopatia da protoporfiria é um pouco mais complicado. Tirando a colelitíase, que é uma complicação besta, as doenças hepáticas, principalmente essa hepática progressiva, que é quando o paciente começa a evoluir com colestase, com icterícia e tudo mais, ele tem uma altíssima mortalidade. Na verdade, se você for pesquisar, todo mundo vai achar até 20% de pacientes com uma doença hepática moderada. Isso aqui não justifica muito, mas você tem que saber que esses pacientes eventualmente podem evoluir para cirrose hepática. A doença hepática progressiva, o que caracteriza geralmente esses pacientes tem um quadro desencadeante, ou um quadro infeccioso, ou uma história de uma exposição solar muito grande, apesar de não ter uma relação assim, mas geralmente esses pacientes referem a alguma coisa assim, começam a evoluir com uma hepatomegalia dolorosa e começam a evoluir com icterícia. Essa paciente que eu contei para vocês, que é de Vitória, coincidiu com uma viagem que ela fez. Ela viajou, passou um mês viajando, tal, e aí quando voltou, já voltou piorando a parte hepática. E assim, é uma coisa meio dramática. Mais ou menos em 2 semanas o paciente está evoluindo com um quadro já meio de encefalopatia. Não tem muita coisa para fazer. Como eu falei para vocês, a gente tenta quelar essa porfirina sem muito sucesso. Ursacol, colestiramina não costuma funcionar. Alguns centros tentam fazer transfusão de repetição, com a maneira de fazer uma supressão da medula óssea. É descrito também plasmaferese ou hemodiálise, mas isso numa tentativa de fazer uma ponte até o transplante. Tá? Hematina, que o Charles já comentou, mas tudo aqui muito pouco funciona. Essa paciente que eu tive, ela até funcionou, ela ficou em plasmafereses diárias e transfusão para tentar, e segurou, ela conseguiu sair do quadro mais grave, apesar que ainda tem um quadro hepático muito grave. Eu falei que ia mostrar mais fotos para vocês, isso aqui é um fígado
que foi retirado para um transplante. Então, esse é como fica o fígado de um paciente com hepatopatia. Então, você vê que o fígado está preto mesmo, completamente cheio de porfirina. E quando você coloca na luz, você consegue ver as porfirinas aqui, inclusive com o sinal da cruz de Malta. Como eu falei para vocês, essa doença costuma progredir para cirrose descompensada e óbito. E o transplante hepático, o primeiro foi feito em 1980, hoje a gente já tem mais de 40 casos relatados. Na verdade, se você coloca transplante e porfiria no Google, o que mais vai aparecer é para protoporfiria eritropoética. Nos Estados Unidos eles têm mais ou menos 20 pacientes. No primeiro ano todo mundo vai bem, praticamente 100% de sobrevida. Mas olha o que acontece, 65% dos pacientes recaem a doença no fígado. Ou seja, você trocou o filtro, mas não trocou o problema. Então, isso é muito alto, gente. 65% de recaída num enxerto é uma coisa muito alta. Então, a recomendação que eles fazem é que você faça o transplante de medula depois que você tenha o sucesso com o transplante hepático. Porque o transplante hepático é uma urgência. É uma coisa que você tem que programar aí 6 meses. Não sei nem como que ela chegou. Já tem um ano que eu vi ela. É eritropoética congênita? Não. Protoporfiria eritropoética. Protoporfiria eritropoética. Eu não sei nem como que ela chegou. Depois já tem um ano e pouco que eu vi ela. Quando eu fiz aquele transplante da minha paciente com congênita eritropoética, o material que ia para fazer o teste genético acabou não indo. Eu saí de férias, houve um erro e não foi. Quando eu voltei, a paciente internou e eu não tinha mutação, mas a gente resolveu ir com transplante. Eu tinha muito medo, eu tinha pesadelos, eu passava noites acordado pensando que ela podia ter uma outra forma ou uma porfiria dual e que eu estava fazendo um transplante de medula óssea que não funcionasse. No dia que eu coletei as porfirinas pós-transplante e mandei e continuavam altas, aí eu passei tipo 3 semanas sem dormir. Porque eu pensava, eu fiz o transplante de medula na menina, e a menina não teve nada. Depois, obviamente, conversei com o Anderson, ele reviu tudo, falou, não, isso era congênita eritropoética. Se você tomar uma decisão dessa aqui, eu não recomendo sem fazer pesquisa genética. Você tem que ter certeza disso aqui. Transplante hepático é uma coisa complicada, você tem um doador, geralmente é criança, então você vai pegar doador familiar vivo, para pegar um pedaço do fígado, não é brincadeira você tirar o fígado de uma pessoa e colocar no outro, sem ter o diagnóstico. Então, como eu mostrei para vocês aqui, só voltando, 65% dos pacientes têm recaída no enxerto, então a ideia é se fazer o transplante de medula depois do transplante hepático. Isso tem 5 casos no mundo, né? O primeiro caso foi em 2000, uma mulher muito interessante, assim, esse aqui foi o que mostrou que funcionava. Uma mulher tinha uma síndrome mielodisplásica e evoluiu com a protoporfiria eritropoética secundária. Posteriormente, a síndrome mielodisplásica dela evoluiu para uma leucemia aguda e ela tinha um irmão que era só portador de protoporfiria, tinha alteração bioquímica, mas não tinha quadro cutâneo. E ele acabou doando a medula, porque ele era compatível, e a mulher teve resolução do sintoma. Então, a partir daí, você mostrou que funcionava. E a gente tem 4 casos de transplante de medula óssea em protoporfiria eritropoética. A grande maioria não, todos os pacientes que são pós-hepatopatia, sendo que 3 foram depois do transplante hepático, que é uma coisa meio louca, né? O paciente vai ser uma tripla quimera, ele vai ter sangue de uma pessoa, resto de corpo de outra e fígado de outra. É uma coisa bem complicada, mas enfim. Esse é um gráfico que eu achei bem interessante, que é quando você pode pensar em transplante de medula para um paciente com protoporfiria. Então, essas são as possíveis maneiras de evolução. Essas linhas que são as linhas sólidas aqui, são as possíveis evoluções da hepatopatia. Então, você tem aquele paciente que vai tendo uma hepatopatia, que vai piorando, tal, vira cirrótico. Você tem um paciente que tem o quadro que a gente chama de fulminante, certo? Ele está bem, de repente evolui com esse quadro progressivo e ele é transplantado do fígado. Tem aquele paciente que tem uma hepatopatia de base, quando existe algum gatilho ele piora e eventualmente ele pode melhorar clinicamente ou ele pode evoluir para o transplante de fígado. E aquele paciente que no final já de uma hepatopatia vem chegando num quadro mais grave que você tem que transplantar o fígado. Quando a gente vai indicar o transplante de medula para esses pacientes? Geralmente, no paciente que tem esse quadro mais grave depois do
do transplante de fígado, ou para esse paciente ou depois do transplante de fígado, ou depois da resolução clínica com essas medidas que eu falei para você. Então, isso é a maneira da gente pensar nesse transplante duplo para esses pacientes. Eu espero que essa paciente, depois de fazer o transplante hepático, vá para o transplante de medula óssea, porque ela já tinha sinais ela ela teve um quadro muito grave, inclusive é descrito nesses pacientes, já quando o fígado está entrando em falência, inclusive ter quadros neurológicos, já por aumento de porfirinogênio e ALA, ela teve isso, ela teve uma neuropatia gravíssima, ficou na UTI, saiu por um milagre, e eu acho que agora ela precisa fazer esse transplante. Eu tenho a impressão que é o de fígado que ela vai fazer agora. Ela tem que fazer o fígado e depois o de medula, porque senão... Mas é isso, gente. É raro, mas só acontece. O que a gente fez aqui, a gente fez não mielo ablativo, a gente fez... Se eu não me engano, foi fludarabina busulfano. E ela era não relacionada, ela fez ATG também, buflu ATG, que ela fez. Eu escrevi, na verdade, para o pessoal de Utah, que é o pessoal dos Estados Unidos que mais faz, eles também não têm muita... Eles falaram, ó, os primeiros a gente fez mielo ablativo, mortalidade altíssima, paramos, aí mudamos para flumel e ultimamente a gente está fazendo fludara, busulfano e ATG. Aí eu segui eles. Exatamente. Então, teoricamente, você não precisa fazer tão mielo ablativo assim. Mas, enfim, foi impressionante, assim, acho que um dos casos que eu mais fiquei empolgado, assim, de fazer um transplante como na porfiria congênita eritropoética, porque é visível a melhora. A paciente estava super ruim, foi passar catéter, o cirurgião acabou ligando um pouco o foco, voltou já toda queimada, uma coisa super drástica. Uma semana depois, ela estava ótima. É impressionante. Bom, gente, é isso.